Esta segunda parte aqui da nossa reunião será um pouquinho mais curta, né? Eu só apenas vou mostrar para vocês aqui a disposição sequencial que a gente organiza o canal. E aí, na sequência, os libero para fazerem a avaliação, que é simples, estará disponível até domingo, tá? Até às 23 horas do domingo. Aproveito também aqui a oportunidade para deixar claro que a avaliação diagnóstica ela também servirá como frequência, então, assim, não vou deixar formulário para frequência, porque não tem necessidade, ok? A partir da avaliação diagnóstica, a gente adota isso aqui também para marcar a presença de vocês nesta semana, perfeito? Bom, vou compartilhar minha tela com vocês para que vocês possam visualizar o mesmo que eu, e eu vou comentando aqui a maneira como nós vamos organizar o canal, tá? Para que nas próximas aulas vocês consigam se localizar com mais facilidade, ok? Professor, só uma pergunta. Fica à vontade. Pode falar. Deu um bug aqui na internet. Tá me ouvindo agora? Estou te ouvindo. Pode falar, fica à vontade. Ok. A prova diagnóstica vai ficar até hoje, 11 horas, ou vai ser para mais dia? Não. Para quem já acessou lá, ou para quem está no próprio canal aqui, até domingo, às 23 horas. Ah, certo. Obrigado. Aí, aproveitando que eu vou mostrar agora para vocês a disposição das informações no canal, eu vou até mostrar para vocês também como é que vocês fazem para identificar as datas e os prazos das atividades sem precisarem acessá-las, tá? Elas têm uma notinha de rodapé que informa as datas direitinho. Já mostro para vocês. Eu vou compartilhar minha tela justamente com esta finalidade. Mais alguém perguntar alguma coisa? Aproveitem o momento aqui, estamos aqui para esclarecer. Então, beleza, vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Pessoal, quando eu compartilho a tela, a minha imagem automaticamente ela é retirada e eu não tenho mais a visualização do chat. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, fiquem à vontade, habilitem o áudio e falem, professor, eu queria perguntar alguma coisa, tudo bem? Eu não consigo ler o chat que eu estou compartilhando a tela, ou seja, vai aparecer a minha tela para vocês e eu perco acesso ao chat, beleza? Ok, professor, tranquilo. Estou compartilhando aqui. Aquela pergunta básica de costume. Vocês estão vendo a minha tela, hein? Sim. Perfeito. Vou acessar aqui, ó. Eu tô. Legal. Eu vou acessar os canais aqui da aula, tá? Vou voltar no início, ó. Vou aqui em equipes, né? Eu estou com o Google Chrome aberto, só em caráter informativo, tá? Eu optei neste semestre por não instalar o Teams. Eu estou usando o Teams no formato online, tá? Eu acesso aqui a conta da Microsoft e acesso o Teams na versão online. Por que eu estou fazendo isso? E fica aqui a sugestão para quem estiver acessando por computador, tá? E porventura tem alguma limitação de memória. Não é o meu caso. Eu tenho memória, graças a Deus, no momento está voando. Só que o Teams instalado, ele realmente tem uma demanda, uma requisição de memória RAM muito alta. Então, assim, ele acaba deixando a sua máquina um pouquinho mais lenta. E se, porventura, a aula que você estiver, no caso, eu estiver lecionando, for uma aula de design, uma aula que eu uso um software que exija a memória, eu perco o desempenho. Então, optei, mesmo estando com uma máquina com uma quantidade relativamente alta de memória, por não instalar mais os Teams. Eu estou usando o Teams na versão online. E fica a sugestão aí para vocês, para quem, né, tiver, digamos assim, optando por ter uma otimização de memória um pouquinho mais prática, né? Usa a versão online que fica mais prática. Agora, quem estiver usando o aplicativo aí indifere, porque no aplicativo ele também é leve, né? Pelo celular. Bom, vou aqui nos canais da aula. Deixa eu tirar aqui a notificação da reunião. Vou deixar ela mais para o cantinho. Aqui aparecem todas as turmas, né, que eu tenho aula aqui na ETEC de Praia Grande e em outras unidades, né, que aparecem aqui as turmas com outras cores, tá ok? Dentro aqui da nossa ETEC, eu tenho mais do que uma unidade, eu tenho a ETEC na extensão, que é a unidade que nós estaríamos agora,
que fica aqui no Balneário Maracanã, que é onde estamos, digamos assim, ou estaríamos no formato presencial. E temos também as turmas da ETEC na sede, que é ali no Guilhermina. Tá ok? A turma de vocês aqui, já passei por ela, 1 IFEM. Aqui, ó. 1 IFEM. Acho que o mouse dá para vocês visualizarem aqui. Eu tenho. A primeira que aparece aqui é a turma que nós estamos utilizando neste momento, GSO 1A. Reparem que aqui não tem nenhuma especificação de grupo. Grupo B ou grupo A, como aqui do lado, ó. Essas duas outras turmas, elas são as divisões. No GB, obviamente, eu tenho a turma B, e nessa aqui, ó, que está escrito GA, no rótulo, é onde está o grupo A. Por configuração do Teams e da própria escola, como eu disse no primeiro módulo, antes do intervalo, nessas turmas aqui estão os alunos relacionados respectivamente em cada turma. GB, turma B, e GA, turma A. E nesta outra turma aqui, ó, que não tem a definição do grupo, estão todos vocês, tá? Eu já disse isso antes do intervalo e estou repetindo. Caso alguém não esteja conseguindo acessar, nós precisamos acrescentá-los, né? Porque pode acontecer que, sei lá, pode ter ocorrido, não é normal, mas a gente acrescenta, adiciona, inclui vocês. Nessa turma aqui, eu não tenho divisão de turma, está todos vocês aqui. Então, eu não vou alimentar essas outras duas, tá ok? Porque senão a gente fica duplicando o conteúdo desnecessariamente. Então, todas as nossas aulas vão ocorrer neste canal, pessoal. Guardem isso, ó, GSO 1A. E esse aqui eu não vou mais alimentar, eu não vou postar mais nada aqui, justamente para evitar a duplicidade e não confundir a localização, correto? Então, vou entrar aqui, ó, na nossa turma, que será utilizada desde esse primeiro momento até o último dia de aula, tá ok? Pessoal, pedir a gentileza para vocês, quem estiver acompanhando a aula, seja por computador ou por celular, desabilitem o áudio de vocês, senão dá retorno para mim aqui e me confunde. Ó, repetindo, quem estiver na plataforma agora assistindo a reunião, desliga o áudio do smartphone, senão dá retorno para mim aqui, eu não tenho como falar e ouvir vocês duas vezes, tudo bem? Beleza? Obrigado. Vou entrar aqui na turma que nós estamos usando e repetindo, por favor, guardem isso, tá? Será essa turma aqui que nós vamos utilizar ao longo de todo o nosso ano, tá ok? Adentrando nela. Como é que está organizada as nossas aulas? Cada professor tem a liberdade de optar pelo seu critério, tá ok? Eu e alguns colegas com quem eu divido aula, nós temos o hábito de fazer desta forma. Eu costumo separar cada aula num canal específico, que fica aparecendo aqui na lateral do canal, onde eu tenho o canal geral, que já tem algumas coisas postadas, e estou separando, cada aula terá um canal com a data e o nome com o título da aula. Então, aqui, ó, eu estou usando, acho que eu já informei isso para vocês, o formato de data internacional, começando pelo mês. Mês, dia e ano. Por que eu estou fazendo isso? Porque assim ele vai seguir cronologicamente uma sequência. Se eu inverter e colocar dia, mês e ano, como cada mês vai de 1 a 30, e ele vai começar a misturar tudo. Então, eu vou usar aqui o formato internacional para padronizar as datas. Mês, dia e ano. Então, nosso primeiro canal criado aqui foi no dia 10 do mês 2 de 2021 e foi o canal Boas-Vindas. Depois, na semana seguinte, a semana de acolhimento, nós tivemos aí no dia 17, também no mês 2, o acolhimento. No dia 24 do 2, o Masterclass. E hoje, o nosso primeiro contato. Estamos aqui falando da avaliação diagnóstica e explicando como vamos trabalhar com os canais, à disposição das informações, para que vocês possam se localizar de forma mais direta e não ficarem, muitas vezes, perdidos até se localizar, se achar na plataforma. Tudo bem? Então, assim, ó, todas as vezes que vocês precisarem localizar algum conteúdo de uma aula anterior, basta procurar aqui nesta lateral, que todas terão, repito, a data do dia,
e o título da aula, correto? Isso aqui, gente, não é um padrão. Cada professor tem a liberdade de escolher a forma como ele considera melhor. O legal é a gente informar vocês nesse primeiro momento para que todo mundo saiba por onde a coisa começa e termina e consiga se localizar no canal. Perfeito? Bom, vou entrar aqui no nosso canal de hoje, ó, 3/3/2021, a avaliação diagnóstica. Pronto, entrei no canal. Entrando no canal, tudo que foi postado desde o começo estará aqui, ó. A chamada para aula, a avaliação diagnóstica, uma breve explanação do tema, né? Enfim, a parte formal, boa tarde, bom dia, boa noite, saudações a todos. Falando aqui de avaliação diagnóstica, algumas informações e, né, o aviso da nossa reunião que foi, né, às 11h50, está recomeçando, foi recomeçado, reiniciado agora. Depois, eu acrescentei o componente Insights, que eu já expliquei para vocês para que ele serve, que é um componente de controle da plataforma, que através dele nós temos o acompanhamento de tudo que ocorre aqui, aonde vocês estão acessando, como vocês estão acessando, conteúdos que vocês visualizam, o que vocês visualizam mais, e é uma forma também de que a gente possa planejar a continuidade. Se a gente percebeu que, por exemplo, um determinado conteúdo chamou mais atenção de uma forma, a gente procura usar também desta maneira. Então, o Insights, ele nos retorna feedback sobre o uso da plataforma. E aí é importante que vocês interajam, né? Quando vocês virem, por exemplo, uma publicação, uma postagem, por exemplo, aqui, ó, eu postei ao 12h43 o link para acesso à gravação da reunião no YouTube, correto? E aí tem aqui duas reações, tem a Isabelle e o Ismael que curtiram a postagem. Então, assim, não que a gente precise que vocês curtam, mas quando vocês clicam e interagem com alguma postagem, isso gera participação de vocês aqui no Insights. Quanto maior a interatividade de vocês, quanto maior a participação de vocês, maior aumenta a participação de vocês aqui no Insights. Isso, no modo geral, dentro de um curso à distância, que não é o nosso caso, tá? Nós estamos no ensino remoto. A gente não usa isso como critério para avaliar, de jeito nenhum. Numa faculdade, num curso EAD, esse tipo de coisa aqui, ó, participação entra como parte do envolvimento de vocês na plataforma. Repito, não é o nosso caso. A gente não usa a participação interna na plataforma como presença, tá? Precisa responder o formulário. Que a gente leve em conta que vocês podem, como nós já explicamos aqui hoje, pelo menos umas 4 vezes, algum imprevisto com a conexão, algum problema com o computador, com o smartphone, bateria acabar, você não tem como recarregar e não poder estar interagindo ali. Então, para que não haja prejuízo da parte de vocês, a gente gera sempre outras alternativas. Então, a gente não utiliza isso aqui para dar frequência para vocês, mas para acompanhar o que vocês estão fazendo, legal? Então, não é para vocês acessarem. Se vocês clicarem aqui, não vai acontecer nada. Se eu clicar, eu abro o Insights só. Como nós estamos tendo o nosso primeiro encontro hoje, não tem muito o que ele me retornar. Tá? Ele está mostrando aqui que nós temos 11 alunos inativos, 34 novas comunicações, ou seja, a parte de comunicação hoje, quando eu abri isso aqui, estava 0. Em questão de 1h30, 2, nós já temos 34 novas comunicações. Se eu clicar aqui, ele vai me mostrar as atividades. Ó. Mostra o nome de quem está se comunicando mais, o Ismael Veloso, o Alisson Barbosa, ele inverte, tá? O nome e sobrenome. E aqui, ó, eu tenho todo o acompanhamento, a vida de vocês na plataforma. Isso chama-se Insights. Por exemplo, no Google é chamado de Analytics. No Facebook é o Facebook Pixel. E assim, cada plataforma online, cada serviço online dá um nome para esse gerenciamento de dados do uso, que é muito importante para que a gente possa gerenciar o que acontece aqui. Ok? Então, por aqui, nós temos toda a visão do que está acontecendo na plataforma e a participação dos alunos. Eu posso pegar todos vocês e eu posso selecionar alguns casos específicos, tá? Dependendo daquilo que eu estiver precisando fazer. Aqui eu tenho um gráfico, enfim.
por semana, por dia, por mês, tem várias formas de acompanhamento aqui. Então, só para explicar o porquê do Insight e o que ele serve para nós aí, onde ele é útil. Voltando para o nosso canal. Aqui está, né, a reunião que está ocorrendo nesse momento, onde eu estou compartilhando minha tela com vocês. A avaliação diagnóstica está postada aqui neste canal com a aula de hoje, por isso que eu estou ressaltando isso. Aprendam a localizar a data e o assunto aqui ao lado, tá? Então, aqui está o link de acesso para a avaliação diagnóstica. Reparem que aqui embaixo eu tenho uma legenda, ó, conclusão 7 de março. Ele não afirma, não informa o horário, mas 7 de março é domingo. Então, vocês têm até domingo, às 23 horas, para responder a avaliação diagnóstica. Embora eu já estarei disponibilizando o tempo final da aula aqui para que vocês possam começar a fazê-la. Beleza? Beleza. Professor, Sim. um aluno inativo seria o que está fora da página do Teams ou é no geral? Tipo, ele não interage, não comenta? Exatamente. A inatividade, ela é referente à parte de interação. Se você não clica em nada, não acessou nada, não visitou nada, não adentra em nada, você é considerado um aluno inativo. O simples fato de você ter acessado o canal já gerou uma atividade. Se você clicar em algum link, gera outra atividade. Se você der um like em uma postagem, isso já é uma interação. Então, quando você não realiza nenhum tipo de ação na plataforma, é considerado inativo. E isso, por um período de tempo muito longo, significa que não está participando das aulas. E, por exemplo, isso é uma coisa que a gente usa, tá? Por exemplo, se você entra na plataforma uma vez por semana para responder a chamada e não interagem com as postagens, aí a gente sabe que você está apenas, por exemplo, assinando a chamada, respondendo a chamada e não interagem com os conteúdos. Aí isso pode sim pesar contra você, porque por mais que a gente não use o Insights como critério, mas a gente também não pode ignorar por completo, que aí já é um extremo, né? Porque por mais que nós estejamos no formato remoto, como disse, não estamos à deriva, né? As coisas têm que continuar acontecendo, os conteúdos vão seguir, as aulas serão dadas, então a gente precisa continuar o trabalho. Não é o caso, tá? Geralmente o pessoal participa, e lógico, tem alguns que param em algum momento e larga, né? E aí, tranquilo, a gente também não tem o que fazer. É o livre-arbítrio. Mas o aluno inativo caracteriza aquele que não participa, que não entra, que não acessa, que não clica em nada. Isso fica caracterizado como inativo. Entendi. Mais alguma pergunta, gente, em relação aqui à plataforma? Nós temos vários outros tipos de ferramentas aqui, tá, gente? Arquivos, notas, outros recursos que podem ser usados aqui. E aí, à medida que, porventura, né, a gente utilize algum, a gente explica para vocês. Alguns servem como tarefa, outros não. Algo que eu vou usar com muita frequência são as atividades aqui, né? Essa aba de atividades. Como vocês estão vendo... Opa, passei aqui. O que eu gosto das atividades? Eu poderia simplesmente colocar uma pergunta aqui, elaborar um texto e deixar para vocês. Mas quando nós colocamos, né, criamos uma tarefa ou trabalho no Teams, ele já se incumbe de definir um prazo, né? Nós definimos o prazo, ele informa para vocês, e fica essa chamada aqui, ó. Quando estiver faltando, por exemplo, o último dia para a conclusão do tempo, se você não tiver respondido ainda, você vai receber uma chamada, um alerta. E quando o prazo estiver concluído, você também recebe uma outra notificação. Então, o legal dessas questões aqui na plataforma é que nada fica simplesmente postado e sem nenhum tipo de notificação. Tudo que é postado aqui como tarefa, ele é notificado. Você recebe uma informação sobre aquilo. E quando vai vencendo os prazos, ele também faz o mesmo. Por isso que eu acho interessante, eu uso esta aba de tarefas para a chamada. Eu coloco um formulário para vocês responderem coisas simples, uma pergunta do tipo, qual foi o título da aula de hoje? Aí vocês vão lá e dão um clique, marca. Aquilo lá, gerando como tarefa, ele fica avisando vocês que o prazo está vencendo e que vocês precisam responder. Mesmo assim, tem uma galera que acaba esquecendo de responder. Como disse,
a gente sempre preza pelo bom senso, pela compreensão, e nesse momento inicial, a gente sabe que vai um tempinho para vocês se familiarizarem e entenderem como a coisa funciona. Mas, como eu disse, eu tenho um momento inicial que é informativo, eu tenho um período para a compreensão e o entendimento, e chega um momento também que a gente espera um retorno, que vocês já entenderam como funciona, já sabem como as coisas são, e aí tudo flui naturalmente. Tranquilo? Alguma pergunta? Tranquilo, professor. Não, Nenhuma. professor, de boa. Perfeito. E aí, qualquer outra dúvida que surgir ao longo da semana, a gente também vai esclarecendo. Nós temos aula depois aqui, às 14h20, de aplicativos para design, juntamente com a professora Andréia, e amanhã eu retorno com vocês em OSA, tá ok? Então, não tendo mais perguntas, eu encerro aqui a nossa reunião e disponibilizo esse tempo final, que às 2h20 já temos aplicativos para design, né? Mas você já tem um tempinho aí para darem uma olhada, verem como está a avaliação, é simples, né? É só responder e disponibilizo o tempo e já vou encerrando por aqui. E, na sequência, os vejo na parte de design, que também terão a avaliação diagnóstica de design com a professora e comigo, no caso, professora Andréia. Não sei se já tiveram a oportunidade de conhecer a professora Andréia, se não tiverem, terão oportunidade agora às 2h20. Beleza? Deixa eu retornar aqui para a reunião, tirar o compartilhamento da tela. Voltamos aqui. Não tendo mais dúvidas, pessoal, eu vou encerrando aqui a nossa reunião, tudo bem? Tudo bem. Ok, professor. Tá ok? Então, mais uma vez, eu agradeço a presença de vocês, a atenção. Nos vemos aí na sequência nas aulas de design. Deixa eu encerrar aqui a gravação.